Você já ouviu dizer que uma criança puxou os olhos do avô ou que duas irmãs são idênticas? Isso está relacionado com um conceito fundamental nas ciências biológicas, a hereditariedade. Vamos entender como as características dos pais são passadas para os filhos e por que isso é tão importante, especialmente para quem está estudando para as provas. Hereditariedade é a transmissão de características dos pais para os descendentes. É o motivo pelo qual você tem traços que vêm da sua família, como a cor dos olhos ou o tipo de cabelo. Mas o que define isso e como essas informações são transmitidas de uma geração para outra? Saber isso é fundamental para entender temas importantes em biologia. Há milhares de anos, o ser humano já sabia que a reprodução entre machos e fêmeas gerava novos indivíduos com características dos pais. Mas a compreensão de como isso acontecia só começou a avançar a partir de hipóteses na Grécia Antiga, como a proposta por Hipócrates e Aristóteles. Hipócrates acreditava que cada parte do corpo produzia partículas chamadas gêmulas, que seriam transmitidas aos filhos. Aristóteles foi mais além, sugerindo que tanto o pai quanto a mãe contribuíam para a formação de um novo ser. Embora essas teorias fossem incorretas, elas abriram caminho para a ciência moderna entender a hereditariedade. Somente em 1667, com o uso do microscópio, o cientista Leeuwenhoek descobriu os espermatozoides. E no século XIX, avanços como a descoberta do óvulo e o entendimento de que a fecundação entre óvulo e espermatozoide gerava um embrião ajudaram a solidificar o campo da biologia reprodutiva. Mas o verdadeiro avanço veio com o monge austríaco Gregor Mendel. Seus experimentos com ervilhas, realizados no século XIX, revelaram como as características são passadas de pai para filhos de maneira previsível. Se você está se preparando para uma prova de biologia, esse é o nome que você precisa se lembrar. Mendel é o pai da genética. Mendel fez cruzamentos de plantas com características diferentes, como cor de semente verde e amarela. Ele percebeu que a geração resultante, chamada F1, tinha apenas sementes amarelas, mas quando deixou essas plantas se autofecundarem, a geração seguinte, F2, mostrou uma proporção de 3:1, 3 sementes amarelas para cada uma verde. Isso mostrou que algumas características são dominantes e outras são recessivas. E aqui vai uma dica para as provas. Características dominantes, como a cor amarela das sementes, mascaram as características recessivas, como a cor verde. Quando você tem dois alelos iguais, dizemos que o organismo é homozigoto para essa característica. Quando os alelos são diferentes, ele é heterozigoto. Lembrando que o par de alelos que define uma característica é chamado de genótipo. E a manifestação desse genótipo é o fenótipo. Hoje, sabemos que Mendel estava observando os efeitos dos genes, pequenas sequências no DNA, que carregam as instruções para nossas características. E agora, com a biologia molecular, podemos estudar esses genes de forma mais detalhada, permitindo descobertas importantes na medicina, na biotecnologia e no campo da genética. Os genes estão localizados nos cromossomos, que são estruturas dentro do núcleo das células. Em seres humanos, temos 23 pares de cromossomos, sendo que um par define o sexo biológico, XX para mulheres e XY para homens. Durante a reprodução, divisão celular, chamada meiose, garante que os gametas, óvulo e espermatozoide, tenham apenas 23 cromossomos. Quando se unem, formam o zigoto, que terá 46 cromossomos.
Dois processos de divisão celular importantes são a mitose e a meiose. A mitose gera duas células filhas idênticas, importante para o crescimento e cicatrização. Já a meiose é exclusiva da formação de gametas e reduz pela metade o número de cromossomos. Esses conceitos são essenciais para entender como a vida se perpetua e como as características são transmitidas. Um exemplo prático disso é como o sexo biológico é definido. O óvulo sempre traz um cromossomo X, mas o espermatozoide pode trazer X ou Y. Se o espermatozoide tiver um cromossomo X, o bebê será do sexo feminino XX. Se tiver um Y, será do sexo masculino XY. Portanto, a hereditariedade é um processo que garante que as características de uma geração sejam passadas para a próxima. Com base nas descobertas de Mendel e no avanço da biologia molecular, podemos hoje entender e até manipular esses processos em diversas áreas, como a medicina. E para quem está estudando, entender esses conceitos é essencial para as provas de ciências e biologia. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre ciência e genética, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!